Olá, meu nome é Pedro Mendonça e eu vou apresentar a quinta questão do trabalho 1. O enunciado da questão 5 é: desenvolva um algoritmo e implemente um programa no MATLAB Octave para somar todos os números primos entre 0 e um dado número. A função deve ter o formato SP igual soma primos, num, onde o argumento de entrada num deve ser um número maior que 1 e menor que 100, e o argumento de saída SP é a soma de todos os números primos menores que num. Consideraremos então alguns parâmetros. Considerando uma entrada maior que 1 e menor que 100, a soma vai do menor número primo até o número primo imediatamente inferior ao número da entrada. Um número primo é um número natural maior que 1 e que seja divisível apenas por ele mesmo e por 1. Exemplo: soma primos com o parâmetro de entrada 2 retorna 0, porque não há números primos menores que 2. Soma primos com o parâmetro de entrada 7 vai retornar a soma de 2, 3 e 5, que são os números primos inferiores a 7, que é igual a 10. Nós desenvolvemos inicialmente um algoritmo em Octave. De início, nós temos a declaração da função conforme a questão e a validação inicial de intervalo. Caso o parâmetro de entrada esteja fora do intervalo, exibe uma mensagem de erro e sai da função. Caso contrário, segue normalmente. Em seguida, temos a inicialização da saída SP, que é igual a 2, porque o primeiro número primo é 2, então ele já entra na soma. Não é primo é um sinalizador, que a gente vai precisar mais adiante, e a gente já inicializa ele como 0. O caso especial a seguir é caso o parâmetro de entrada seja 2, que nesse caso 2 é o único número primo que é par. Então a gente já dá o resultado, que é SP igual a 0, e exibe duas mensagens na tela. Não há números primos menores que 2 e a soma é igual a 0. No else a seguir, a gente vai calcular definitivamente os números primos. Não serão feitas divisões por 1, pois todos os números são divisíveis por 1. E também não serão feitas divisões por 2, pois nesse caso, se o resto da divisão inteira de num por 2 fosse 0, num não seria primo. Esse fato já exclui a possibilidade de termos divisores pares maiores que 2, pois, se num é divisível por um número par, também é divisível por 2. Portanto, testaremos apenas com divisores ímpares maiores que 1. Aqui no primeiro for, a variável i varre um vetor de números ímpares de 3 até num menos 1, pois se fosse até o parâmetro de entrada e ele fosse primo, também entraria na soma, e esse não é o propósito da função. Em seguida, temos a restauração do sinalizador a cada iteração. No segundo for, ele testa se o número i é primo. J varre um vetor de ímpares até i sobre 2, pois para j igual a i sobre 2 mais 1, o resultado da divisão de i por j já não pode mais ser inteiro. Caso o resto da divisão inteira de i por j seja igual a 0, e esse resultado nos é fornecido pela função mod de ij, então i não é um número primo. Nesse caso, o sinalizador não é primo é atualizado para 1. Saindo do for, voltamos ao for inicial. Se não é primo é igual a 0, nesse caso i é primo, ou seja, a soma será acrescentada de i. E no final teremos que essa variável SP armazenará o resultado da soma dos números primos anteriores ao parâmetro de entrada. Aqui temos a descrição da função. É somente um texto comentado que fica antes da declaração da função e que será exibido caso o usuário digite help e o nome da função. Fizemos também uma adaptação para MATLAB. Esse é o código
e ele tem algumas pequenas alterações na sintaxe, mas faz basicamente a mesma coisa. Veremos agora o teste dessa função. Olá, meu nome é Ricardo Sérgio e agora eu vou apresentar o exercício 6. O exercício 6 do trabalho 1 de cálculo numérico consiste em desenvolver uma função que converte números inteiros decimais para o formato binário. Como converter um número decimal para binário? Por exemplo, se tivermos o número 53 em decimal, como achar seu correspondente em binário? O método a ser utilizado é o método das divisões sucessivas, em que dividimos o número, neste caso 53, por 2 sucessivamente, até que o quociente dessa divisão seja 1. Portanto, o correspondente de 53 na base binária é pegar o último quociente, que neste caso é 1, e juntar com todos os restos das divisões de trás para frente, e aí obteremos o correspondente binário. Portanto, 53 na base 10 é o mesmo que 110101 na base binária. Implementamos esse método no MATLAB e obtivemos o seguinte código mostrado na tela. Vamos detalhá-lo um pouco mais. No início do código é feita a validação do dado de entrada. Na linha 13 é verificado se o dado de entrada está no intervalo pedido na questão, pois na questão é dado um limite superior. Na linha 16 é verificado um caso especial, quando o dado de entrada é 0. Neste caso, 0 em decimal e em binário é representado pelo mesmo algarismo na mesma forma, 0. Portanto, o dado de saída, bi, é igual ao dado de entrada, int, que é igual a 0. Na linha 18 é verificado se o dado de entrada, int, é realmente um número inteiro. A função fix aproxima para o menor inteiro possível. Então, fix int dividido por int, se int for inteiro, é igual a 1. Caso contrário, é impresso uma mensagem de erro na tela. Depois, é realmente feita a conversão para binário. Na linha 22 é criado um vetor para armazenar os algarismos de um número correspondente em binário. Na linha 25, inicia-se um laço de repetição, o while, e a condição do while remete justamente ao método utilizado. Enquanto o quociente da divisão de int por 2 for diferente de 1, tudo que está dentro do laço continua sendo executado. Na linha 30 do laço, é criada uma variável auxiliar i, que guarda o resto da divisão de int por 2. E esse resto é que estamos interessados. Portanto, guardamos i na linha 33 dentro do vetor b. E o vetor b é atualizado como ib. Na linha 36, o dado de entrada int é atualizado. Agora ele vale o quociente da divisão de int por 2. E esse procedimento é repetido até que o quociente da divisão seja igual a 1. Porém, existe um problema. Como sabemos, todo número binário começa com 1. Sendo que o vetor b sai desse laço, sai do laço do while, sem esse numeral 1 que falta, pois ele só considera o resto das divisões. Por exemplo, 12 na base 10 é 1100 na base binária. Porém, ele sai do laço apenas como 100. Portanto, depois do laço, fazemos um if na linha 18. Quando int for igual a 1, int dividido por 2 vai ser igual a meio. E sempre int sai do laço com o valor 1. Portanto, sempre entrará nesse if, sempre será aprovado na condição do if. Dentro do if é acrescentado o numeral 1 que falta no vetor. Pelo que vimos no código, temos que obter os seguintes resultados. Quando int for igual a 0, b tem que ser igual a 0. Quando o int estiver fora do intervalo ou for racional, deve ser impressa uma mensagem de erro. E quando o int for 12, min tem que ser igual a 1100. Então vamos realizar os testes com a função inteiro binário. Quando damos argumento de entrada 0, o resultado é esperado 0. Quando damos um dado de entrada fora do intervalo inicial ou um número racional,
temos também o resultado esperado, uma mensagem de erro na tela. E quando o argumento de entrada é 12, temos o resultado esperado, 1100, que é o correspondente em binário.